Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e estou aqui para dar aula para o nono ano. E o nosso assunto de hoje vai ser o Estado Novo, que vai de 1937 a 1945. Nós vamos falar do Getúlio Vargas dando um golpe. Como ele vai fazer? Primeiro, ele vai criar que tem um chamado Plano Coué, na qual diziam que os comunistas queriam dar um golpe sobre ele e até assassinar alguns políticos importantes. A população fica assustada com o que está ouvindo nas rádios. Então, ele declara estado de sítio, centraliza o poder nele, rasga a Constituição de 1934 e lança uma nova Constituição em 37, e assim ele adota um poder totalitário, tá? Aos moldes do fascismo italiano de Benito Mussolini. E isso tudo também ele vai colocar agora interventores nos estados de novo. Então, ele centralizando o poder sobre ele, agora ele tem todo o poder. Só que aí vem a política internacional. O mundo vai entrar em guerra em 1939, no caso a Segunda Guerra Mundial. Getúlio Vargas, ele fica neutro e fica em cima do muro, mas ele tem uma simpatiazinha pela Alemanha nazista, que fica aquela paquera, chega até os nazistas fazer alguns investimentos aqui no Brasil, mas aí o presidente estadunidense Franklin Roosevelt vai ver que precisa do Brasil por duas maneiras. Porque o Brasil extrai uma grande quantidade de ferro, certo? E também tem ali a ponta do Rio Grande do Norte, que pode ser um pontapé para eles saírem aqui do Rio Grande do Norte e atacar ali o norte da África. Então, Roosevelt começa a paquerar com Hitler, Roosevelt começa a paquerar com Getúlio Vargas. Então, nessa coisa toda, o Getúlio Vargas manda o Oswaldo Aranha ir lá nos Estados Unidos. Quando ele chega lá, dizem as más bocas, eu não sei, isso não está registrado, mas alguns dizem que aconteceu isso. Quando Oswaldo Aranha chegou lá nos Estados Unidos, eles mostraram um teste da bomba atômica. Aí falou para ele, ó, nós temos que testar essa bomba. Se você ir para o outro lado, algum lugar a gente vai ter que lançar essa bomba. E aí Oswaldo Aranha volta e dá o relatório todo para Getúlio Vargas. Getúlio Vargas fala assim, vamos ficar do lado dos aliados. Sendo que os aliados, certo, o Getúlio Vargas também não é bobo, ele vai financiar, vai começar a negociar com os dois lados, tanto com a Alemanha nazista como os aliados, no caso, os Estados Unidos. E nessa paquera aí, os Estados Unidos dizem, ó, tá bom, eu vou dar uma siderúrgica, patrocinar uma siderúrgica para vocês, que vai ser a Vale, né, que vai ser colocado lá, a siderúrgica lá em Volta Redonda, aqui no Rio de Janeiro, tá? Então, quando ele coloca a siderúrgica, aí Hitler, que estava em cima do muro, desce e resolve ficar do lado dos aliados. Sendo que algumas embarcações do Brasil vai ser torpedeada por submarinos alemães. Aí Getúlio Vargas declara guerra ao eixo. E aí, o que acontece? Ele resolve mandar tropas para lutar nessa guerra. Sendo que o pessoal chegou a falar na época que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ir para a guerra. E o Brasil foi para a guerra e o símbolo foi uma cobra fumando um cachimbo, tá? Então criou a FEB. E a FEB que vai ser comandado e vai ser mandado para a Itália. Inicialmente, Roosevelt queria mandar até os brasileiros ali para o norte da África, mas aí depois mudou de ideia e mandou para a Itália. O nosso querido ministro da Inglaterra, Winston Churchill, por exemplo, não queria nenhuma negociação com Getúlio Vargas, ele não gostava, já que ele combatia os poderes totalitários do fascismo italiano e da Alemanha nazista. E aqui no Brasil estava um poder totalitário. Mas mesmo assim, Franklin Roosevelt, não, vamos dar uma oportunidade lá ao senhor Getúlio. E assim foi. Foi feita a siderúrgica nacional e
vai ser colocado lá no Rio Grande do Norte uma base estadunidense, na qual os aviões vinham aqui lá para o Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Norte era abastecido, feito manutenção, e eles iam bombardear lá o norte da África, tá? Então, assim foi. O Brasil foi para a Itália, mandou seus soldados, até lutaram muito bem, tanto é que o Brasil, por exemplo, não tinha um uniforme, né, em grande quantidade para os soldados, tanto é que os uniformes do Brasil foi todo cedido pelos Estados Unidos, tá? E outras coisas também, armamento, tudo isso foi dado pelos Estados Unidos. E o Brasil se saiu muito bem lá, os nossos soldados, tá? Apesar de não ter nenhuma experiência de guerra, não ter nenhum treinamento de guerra, apesar que eles tiveram treinamento aqui no Brasil pelos oficiais, soldados estadunidenses, mas quando chegou lá, eles fizeram bem o serviço lá, chegaram até a ganhar várias batalhas e conquistar várias cidades na Itália. Ao término da guerra, os soldados lá, quando perguntaram lá, vem cá, a gente está combatendo quem aqui? Ah, o cara, estamos combatendo um camarada aí que ele centraliza o poder sobre ele, partido único, é um poder totalitário. Aí ele falou, eu estou combatendo esses caras aqui na Europa e lá no meu Brasil tem um cara igualzinho que se chama Getúlio Vargas. Então, quando esses soldados retornam e esses oficiais retornam, faz uma pressão sobre Getúlio Vargas para sair do poder. Aí vai ter uma campanha na qual o Getúlio fala, tá, tudo bem, olha só, vamos fazer o seguinte, vai ter eleições, tá? Vai ter uma nova eleição, tudo bonitinho como vocês querem. Só que ele ainda quer ficar no poder, mas aí Getúlio Vargas, não ele, mas os que cercam ele começam a fazer uma campanha, a campanha chamada querenismo, né? Que se chama querenismo porque queremos Getúlio. Só que não adianta em nada, Getúlio é retirado do poder pelos que botou ele no poder em 1930, no caso o general Pedro Góes Monteiro e o Eurico Gaspar Dutra, vão fazer ele sair, então ele vai renunciar, aí vai ter as eleições e assim ele retorna lá para a cidade dele, em São Borja. Então assim termina a nossa aula sobre o Estado Novo. Mas não vai ficar assim não, eu vou passar um vídeo aí muito bom para vocês, aquele vídeo que eu dei semana passada, vou dar agora o vídeo do Estado Novo. Pessoal, faça os exercícios da página aqui do livro e depois na aula, quando a gente for fazer aquele nosso Zoom para corrigir essas questões, tá bom? Pessoal, um abraço e até daqui a pouco. Mas você sabe como ele fez isso? Em 1937, já no último ano de seu mandato, ele transmitiu na rádio Hora do Brasil um anúncio que assustou o país inteiro. Foi descoberto um documento comunista com planos de assassinar e sequestrar autoridades políticas, gerando caos no Brasil. A União Soviética está por trás de tudo. A partir do medo que esse documento gerou na população, Getúlio declarou estado de guerra contra a ameaça vermelha. A partir disso, ele fechou o Congresso Nacional e passou a ter controle total sobre os poderes. Getúlio ainda fez uma nova Constituição, totalmente autoritária, que ficou conhecida como Constituição Polaca. Agora, olha só que safadeza! Na verdade, não existia nenhuma ameaça comunista. Isso foi tudo um plano da Ação Integralista Brasileira, AIB, para que Getúlio pudesse dar o golpe e continuar mais 8 anos no poder. Esse documento falso ficou conhecido como Plano Cohen e foi a maior fake news que o Brasil já viveu. Assim, se inicia o Estado Novo, ou ditadura varguista, já que a nova Constituição era super centralizadora, dando a si mesmo muito poder para mandar na coisa toda. A partir do golpe, Getúlio acabou com as eleições e com os partidos políticos, nomeando de novo interventores para cada estado, só a galera da confiança dele, dessa forma diminuindo a autonomia federativa. Getúlio também concedeu vários direitos trabalhistas, um movimento conhecido como populismo, que aconteceu de forma parecida na Argentina de Juan Perón. Entre as medidas populistas estava a criação do salário mínimo, da carteira de trabalho e da justiça trabalhista.
Com essa estratégia, ele evitava que o povo fizesse greves e se juntasse aos comunistas. Ao mesmo tempo que Getúlio tinha um vínculo forte com as classes baixas, ele garantia apoio e benefícios aos empresários e banqueiros, que enriqueciam muito no seu governo. Por isso, Vargas é chamado de pai dos pobres e mãe dos ricos. Na verdade, essa imagem de bonzinho que ele gerava era só fachada para conseguir manter seu controle. Tinha até um departamento do seu governo dedicado a cuidar disso, o Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP. Lá eles controlavam toda a rede de informações, como jornais e rádios, para que retratassem Vargas como o líder lindo, perfeito e amigo da nação, o que, cá entre nós, já era algo muito praticado na Europa para alienar a população. Hitler, Mussolini, Stalin, por exemplo, eram os mestres do marketing. A DIP também censurava as ideias opostas ao governo e perseguia os responsáveis. O Estado Novo também ficou famoso pela intervenção do Estado na economia. Vargas estava incentivando mais ainda a industrialização, pela substituição de importações. Com dinheiro acumulado pelo café na República Oligárquica, a burguesia passou a investir mais ainda nas indústrias de base, como siderúrgicas e hidrelétricas, que dariam muito suporte para as demais indústrias que surgissem. Era muito importante que o Brasil já tivesse seus próprios produtos industrializados, porque com a Segunda Guerra chegando, eles não teriam como importar dos gringos, já que as indústrias europeias estavam voltadas para a produção de armas e equipamentos. E esse não foi o único impacto que a Segunda Guerra teve no Brasil, não. Getúlio mantinha relações comerciais com a Alemanha nazista até o comecinho da guerra, quando teve que se posicionar e se declarou neutro, mesmo tendo aquela quedinha pelo fascismo. Em 1942, Vargas viu que estava dando ruim e rompeu as relações com os países do eixo, o que resultou em 6 navios brasileiros atacados pelos alemães. Os Estados Unidos nos ofereceu apoio financeiro e ajuda para reequipar as forças armadas, caso a gente fosse lutar na guerra ao lado dos aliados. Vale ressaltar que nós já éramos parceiros dos Estados Unidos, por causa da política da boa vizinhança com os países da América Latina, uma forma deles exercerem uma dominação política e econômica sobre nós. Eles faziam várias coisas legais para pagar de nosso amigo, como financiar o parque industrial e fazer filmes e personagens brasileiros valorizando o nosso país no exterior. Em troca, nós, BRs, fornecíamos nossa matéria-prima, principalmente a borracha, e garantíamos comprar os produtos americanos. Voltando à Segunda Guerra Mundial, o povo achava que o Brasil não tinha capacidade de ir à guerra, nem que a cobra fumasse, diziam eles. Esse acabou sendo o símbolo da Força Expedicionária Brasileira, que reunia 25 mil soldados de todas as partes do Brasil. Os pracinhas foram muito importantes para a vitória na Batalha de Monte Castelo, onde lutaram pela democracia na Itália, o que era meio contraditório, já que o nosso próprio país vivia uma ditadura. A partir dessa contradição, o Estado Novo foi muito pressionado a acabar. Em uma tentativa de juntar as pontas, Vargas retoma com a democracia por meio de uma emenda constitucional, que permitia a criação dos partidos políticos e as novas eleições em 1945. Mesmo com o anúncio de novas eleições, tinha um pessoal que ainda queria que Vargas continuasse presidente, porque tinham medo de perder seus direitos trabalhistas. Assim, criaram o movimento queremista, com o lema "Queremos Getúlio", mas não adiantou em nada. Em setembro de 1945, Getúlio Vargas foi deposto, o que ele acabou aceitando bem de boa. Assim, se finaliza o Estado Novo e se inicia o governo do general Eurico Gaspar Dutra. Dessa forma, Getúlio pretendeu conservar uma imagem política positiva, passando a ideia de que era a favor da democracia. Essa estratégia e o amplo apoio popular ainda renderam um segundo governo presidencial, dessa vez democrático, em 1951, no qual ele se suicidou. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado para sua prova de amanhã. Se você gostou, compartilhe com seus amigos no grupo da turma, deixe seu like e faça um comentário que eu fico muito feliz. Obrigada e até a próxima!